Olá, eu sou o professor Walter Colichon e essa é a nossa aula sobre medição de vazão em rios e canais usando o método da diluição. O que a gente usa o método da diluição? Existem alguns rios em que o leito é extremamente irregular, em que seria muito difícil aplicar o método tradicional de velocidade vezes área, porque existe uma turbulência excessiva. A velocidade da água pode acontecer em qualquer direção e também a medição da área é muito complexa em função da presença de pedras, detritos e obstáculos, como ilustrado nessa figura aqui. A gente vê que não seria muito fácil medir profundidade e não seria muito fácil medir a velocidade da água também. No método de medição de vazão por diluição, é lançada uma substância chamada traçador num determinado ponto do rio e é feita a medição da concentração dessa substância num outro ponto localizado a jusante ao longo do tempo. Existem duas versões desse método. A versão de lançamento constante da substância, em que é utilizada alguma forma de lançar uma vazão constante da substância num ponto do rio, e a medição é feita a jusante ao longo do tempo, a medição de concentração. E o outro método, que é o método do lançamento instantâneo, em que o traçador, a substância é lançada de uma vez só, no rio, num determinado ponto, e num outro ponto localizado a jusante é feita a medição da concentração dessa substância ao longo do tempo. A substância que é lançada no rio, ela deve ter algumas características. Primeiramente, o traçador ele tem que ser solúvel em água, ele tem que se espalhar facilmente e se misturar com a água também. Segundo, o traçador ele não pode ter uma alta concentração na água natural do rio. Então, ele deve ter uma concentração bem baixa no rio antes do lançamento, né? Terceiro, essa substância ela tem que ser conservativa. Isso significa que ela não pode reagir com outras substâncias no rio ou aumentar ou diminuir sua concentração em função da radiação solar, da temperatura, do consumo por seres vivos, etc., nem por reações químicas. Então, esse é o terceiro ponto. Quarto é que tem que ser facilmente detectável, mesmo em baixas concentrações. Também tem que ser inofensivo para a pessoa que vai medir e para o meio ambiente. Quer dizer, a gente não pode prejudicar o ambiente ou causar mortandade de peixes em função do traçador que está sendo usado, por exemplo. E, finalmente, muito importante também, tem que ter um custo baixo. As opções mais comuns são o sal de cozinha, o cloreto de sódio, né? Talvez seja o traçador mais utilizado para esse tipo de medição, mas também pode ser usado substâncias como rodamina e uranina, que têm características de modificar a cor da água. O sal comum ele tem uma característica muito interessante, que ele tem uma correlação muito forte, uma relação linear com a condutividade elétrica da água. Nesse gráfico a gente observa que a salinidade aqui ela está relacionada com a condutividade elétrica de uma forma quase linear. Isso significa que é possível estimar a salinidade a partir de medições de condutividade elétrica. E medições de condutividade elétrica podem ser feitas de forma rápida e eficiente usando um condutivímetro em curto intervalo de tempo. Então, não é nem necessário pegar amostras da água, simplesmente é medição da condutividade. E os outros traçadores mencionados são uma espécie de corante, como rodamina ou uranina, que é lançado e pode ser detectado com instrumentos como fluorímetros que detectam a alteração da cor. Esse tipo de substância ele tem a vantagem de poder ser lançado em concentrações relativamente baixas e ainda assim ser detectado em rios com vazão relativamente alta, onde o sal, a concentração do sal já teria baixado muito. Então essa seria a vantagem principal desse tipo de traçador. Para a gente entender como é que funciona esse método de medição,
É bom relembrar algumas coisas com relação à mistura e diluição. Uma substância que a gente lança num rio, ela tende a se diluir e essa diluição acontece por difusão. A difusão ela é facilitada pela turbulência. Então, quanto maior a velocidade da água e maior a turbulência, maior é a difusão e maior é a mistura. Mais rapidamente acontece essa mistura. Mas a mistura completa, ela só acontece a partir de uma certa distância do ponto de lançamento. Então, é necessário que se percorra uma certa distância para que a gente possa considerar que a concentração da substância na água seja homogênea. E a concentração final encontrada aqui, depois da mistura completa, ela pode ser calculada como uma média ponderada das concentrações originais do próprio rio e da substância que está sendo lançada, ponderada pela vazão, a vazão que está sendo lançada aqui e a vazão do próprio rio. Então, se um rio com a vazão QR e a concentração CR recebe, num determinado ponto, uma contribuição, uma vazão de entrada adicional QA, cuja concentração é CA, vai acontecer uma mistura e após uma certa distância, um certo tempo, a gente tem a concentração final CF e a vazão QF. Se o regime é permanente, a vazão final é dada por essa equação. A vazão nesse ponto, aqui, é a soma das vazões QR e QA. E a concentração final é dada por essa equação aqui. Então, a substância é conservativa, o fluxo de massa dessa substância também tem que ser preservado. Então, a gente pode isolar o termo CF aqui e a gente tem essa equação aqui para a concentração final após a mistura. A gente pode utilizar essa equação de concentração para estimar a vazão do rio. Então, essa equação para a concentração final, a gente pode reorganizar isolando o termo da vazão do rio, propriamente, que é QR. O que a gente tem aqui é uma equação em que QR pode ser estimada a partir da vazão de entrada desse afluente aqui, ou do lançamento que está sendo feito, de um traçador, vezes a concentração do traçador que está sendo lançado, menos a concentração final medida nesse ponto aqui, dividido pela concentração final medida aqui, menos a concentração da água do rio a montante do ponto de lançamento. Isso significa que a gente pode estimar a vazão do rio a partir da vazão de lançamento de uma substância e das concentrações. Então, se é difícil medir a vazão do rio, mas é fácil medir a vazão de lançamento da substância e é fácil medir a concentração, eu tenho uma forma simples de medir a vazão do rio de forma indireta pelas concentrações, com essa equação. O grande desafio aqui é poder lançar de forma constante, com uma vazão constante, esse traçador. Isso é possível usando uma garrafa de Mariotti, em que a gente tem aqui um reservatório com água, com um orifício para liberar a vazão dessa água com uma determinada concentração do nosso traçador. E a gente tem um tubo para entrada de ar. Isso significa que a pressão nessa altura aqui vai ser a pressão atmosférica. Então, a pressão, a carga hidráulica sobre esse orifício, ela vai ser constante igual a B, enquanto que o nível da água dentro do recipiente for superior à entrada de ar aqui desse tubo. Então, a medição por diluição usando o lançamento contínuo, ela está baseada justamente nessa ideia. A gente tem um lançamento contínuo aqui, pode ser uma solução de sal, por exemplo, uma vazão contínua, e uma certa distância jusante, a gente tem a medição de condutividade elétrica da água. Essa vazão a gente conhece, a vazão que está entrando aqui do lançamento, e a gente conhece também a concentração. A gente tem que medir essas duas variáveis. Agora, medir a vazão desse lançamento é mais fácil do que medir a vazão do próprio rio. E a gente usa essa equação para estimar a vazão do rio,
fazendo a medição ainda da concentração em outros locais. Do rio aqui a jusante, nesse ponto, esse é o termo CF, e do rio a montante, antes da mistura com o traçador, que é o CR. E, finalmente, a própria concentração do líquido que está sendo lançado. Então, essa concentração inicial pode ser medida nesse ponto, antes de iniciar o lançamento, e a concentração final também pode ser medida aqui nesse local. O que vai acontecer? Eu inicio o lançamento do traçador, eu tenho uma concentração baixa aqui, que é o meu valor CR. À medida que eu lanço esse traçador, a água vai chegando até esse ponto aqui, a jusante, o ponto de medição, e a concentração vai aumentando nesse ponto de jusante. Finalmente, o sistema entra em equilíbrio, eu tenho uma concentração constante nesse ponto de jusante, que é a minha concentração final, esse termo CF aqui. Então, eu já sei esses dois termos aqui, CF e CR. Além disso, eu posso medir a concentração do líquido que eu estou lançando, então é o termo CA aqui. Quando eu atingir esse equilíbrio, eu já posso encerrar a minha medição. Cesso o lançamento do traçador e eu tenho todos os dados necessários para fazer a estimativa da vazão do rio. Já na medição com lançamento instantâneo, eu faço um lançamento instantâneo de um traçador, como está ilustrado nesse vídeo. O traçador pode ser um balde com sal, em que é feita a diluição desse sal. O sal é altamente solúvel em água, posso dissolver grandes quantidades. E esse líquido é lançado no rio, e a jusante, em algum ponto suficientemente distante, eu faço a medição da condutividade elétrica antes e durante o lançamento. O que eu vou ter é um gráfico como esse. Então, eu tenho o ponto de lançamento do meu traçador e eu tenho um ponto de medição de condutividade elétrica. E esse gráfico ele mostra como varia a condutividade elétrica ao longo do tempo. Quando essa mancha desse lançamento passa pelo ponto de medição, eu tenho um aumento súbito da concentração e depois eu tenho uma redução da concentração. Eu posso encerrar as minhas medições quando o valor da condutividade elétrica volta ao que era antes. E a minha vazão ela é estimada por essa equação aqui. Eu tenho a concentração inicial no rio, é o C0, e a concentração do material que eu estou lançando, o traçador. Eu tenho aqui embaixo nessa equação a integral da diferença entre a concentração ao longo do tempo e a concentração inicial. Eu posso fazer isso em termos de concentração e eu posso fazer isso em termos da própria condutividade elétrica. E finalmente aqui, esse termo V é o volume de água que foi lançado no rio de forma instantânea, o volume daquele balde no vídeo anterior. Uma ressalva importante, é necessário ter uma distância suficiente entre o ponto de lançamento, aqui, e o ponto de medição para ter a mistura completa, tanto no método de medição com lançamento contínuo ou constante, como no método de lançamento instantâneo. Uma regra geral é que a distância tem que ser da ordem de 25 vezes a largura. E o ideal é fazer o lançamento do traçador num ponto de grande turbulência em que a mistura pode ser muito rápida e muito intensa. Então, resumindo, nosso método de medição de vazão por diluição, a gente viu que é um método que é ideal para rios de montanha com grande turbulência, onde é inadequado medir velocidade e é difícil medir a própria área de escoamento em função de seções transversais complexas, pela presença de rochas, de plantas, de detritos, como troncos, e pelas velocidades muito altas também. E também o interessante é que o traçador pode ser sal comum
o que facilita o trabalho porque é extremamente barato nesse caso. Até mais.